Esse é o nosso módulo Ensino Remoto Emergencial de Clínica Médica 1, né, da Faculdade de Medicina da URGS, e a ideia é a gente poder discutir, a partir de casos clínicos, como pensar sobre a anemia. Então, o primeiro caso é uma mulher de 42 anos, multípara, que vem à consulta com cansaço, dispneia aos esforços, e um hemograma com hemoglobina de 9,6, um VCM de 73, sem aumento de reticulócitos. Ela tem 42 anos, tá ainda em idade fértil, provavelmente, e há 5 meses ela ganhou o seu sexto filho. Que comentários vocês fazem? Vamos começar bem pelo começo, assim. Bom, bem, para apresentar um caso assim, não tem dados maiores, eu pego, boto uma condensação, não boto exame físico. Quer dizer, os casos estão aqui descritos de uma maneira para ser didática, para a gente poder conversar sobre anemia, né? Mas essa hemoglobina de 9,6 aí, o que vocês me dizem? Tá baixa? Tá baixa, né? A gente tem um ponto mais ou menos de corte que define anemia para homens e para mulheres, existe essa diferença, né? Fundamentalmente porque a testosterona é um estimulante da série vermelha, todo mundo sabe isso por causa dos anabolizantes e dos jogadores, etc., esportes. E também porque as mulheres têm uma perda mensal ao longo da vida até a menopausa. Então, se coloca como definidor de anemia uma hemoglobina em torno, em desvio padrão nisso, né? 14 mais ou menos 2, 12 mais ou menos 1, conforme onde a gente lê, para mulheres, e para os homens uma hemoglobina de 14. Esse desvio padrão é variável. Se eu pegar e for investigar alguém com hemoglobina de 11,4, provavelmente eu não tenho certeza que tem anemia, mas 9,6 está bem longe do meu ponto de corte, eu posso assumir que essa senhora de 42 anos está anêmica, né? E aí vem VCM de 73, Vasisdas, o que é isso? O que está nos dizendo esse VCM de 73 aí? O que ele está fazendo aí? O que é isso? Tá indicando que a anemia é microcítica. É o volume corpuscular médio, quer dizer que as hemácias são pequenininhas, né? Então, eu posso dizer que eu tenho uma anemia, que ela é microcítica e que não há aumento de reticulócitos. Então, tecla SAP. O que são os reticulócitos? São precursores eritroides. Isso, né? Na diferenciação, quando a medula está fabricando a série eritroide, quando a medula está fabricando a série vermelha, ela tem toda uma linha de montagem que termina na hemácia madura, que é largada a partir da medula para os tecidos e que vai carregar oxigênio e liberar para os tecidos. Esse é todo o sentido da existência das hemácias, né? Os reticulócitos é aquela fase final de acabamento, está prontinho, está guardado na medula, mas numa situação de estresse, de queda rápida, de necessidade de reagir, os reticulócitos são habilitados a ser largados para os tecidos e eles têm a mesma função que o hemácia, eles carregam oxigênio. O que tem de diferente é que eles são grandões, né? Eles não estão completamente formados, então eles têm um núcleo maior ainda, um pouquinho mais de citoplasma, eles têm um volume maior do que uma hemácia normal. A outra coisa também é assim, ó, uma hemácia sai da medula e ela tem uma meia-vida, ela vai durar 90 a 120 dias. Um reticulócito dura menos, né? Exatamente porque ele tem mais fragilidade, tem o núcleo grande, ele não terminou sua formação. Eu gosto de brincar que vocês da FAMED, quando entram no crachá amarelo, já são reticulócitos, tem uma vaga noção das coisas,
chegam perto do paciente, morrem de medo, saem correndo, fazem uma anamnese em 6 etapas, um exame físico em 32 etapas, vou ver. O que tem isso? Vou ver. O squeeze test, vou ver. Tem potencial, vou e voltam. Mas já tem serventia, já conseguem identificar que alguém não está bem, já conseguem aferir os sinais vitais. Reticulócito é claramente crachá amarelo, né? O reticulócito não dura 90 a 120 dias, ele dura menos e ele é desmanchado e volta, né? Volta para a medula, basicamente, como pedacinhos, assim, né? Remanescentes aí da hemoglobina. Eu brinco, o reticulócito é uma hemácia mais assustada, carrega oxigênio, é meio grande e faz faz em algum momento, né? Ela teve seu sexto filho há 6 meses. Então, eu vou botar aqui, concordamos que ela tem uma anemia, que essa anemia é microcítica, então a gente já foi alfabetizado nesses termos aí, né? E que é sem resposta medular, né? Normalmente, se eu dou uma anemiada e a medula é normal, e tem ferro, folato, B12, não tem nada se interpondo, ela libera reticulócitos, aumenta a formação de hemácias novas através da eritropoetina e forma amarelos que na periferia vão fazer o que tem que fazer, mas que duram menos, né? Então, a nossa lista de problemas, vamos ver o que sai aqui, ó. É uma anemia microcítica sem resposta medular, né? Reticulócitos baixos. Vou botar 100, só para não ter que botar lá o inserir, não sei o que vai demorar mais aqui. Ok. Qual é o outro problema? O que a gente podia botar aqui como importante na nossa lista de problemas? Vocês. Isso aqui é todo interativo. Se não falarem, tiverem mutismo acinético, eu não falo também. Segunda coisa que vocês botariam nessa lista de problemas? Cansaço e dispneia dos esforços. Cansaço e dispneia dos esforços, né? Cansaço e dispneia dos esforços vieram da... Cansaço, dispneia dos esforços, aqui eu posso quantificar, devo quantificar funcionalmente, né? Qual é o grau de cansaço, qual é o grau de dispneia, grandes tem repouso, né? Mas, classicamente, esses são os sintomas da síndrome anêmica, né? É igual a uma insuficiência cardíaca e costuma aparecer quando eu tenho hemoglobina menor que 10, na verdade, mais frequentemente, o surgimento do sintoma tem a ver com a velocidade da apresentação. Alguém que sangrou agudamente vai ter dispneia aos esforços só com a queda, independente do nível de hemoglobina circulante, né? E uma anemia de instalação super lenta, a gente vê muito isso nas pessoas que têm anemia perniciosa. O estoque de B12 é consumido lentamente e o organismo vai se adaptando. Então, vem com hemoglobinas de 4, 4,5, né, 5, com dispneia aos esforços, com pressão de pulso aumentada, mas vai se adaptando, né? Respostas compensatórias do sistema adrenérgico fazem com que a força contrátil seja maior, então dá uma pressão de pulso aumentada, né? Dá uma sistólica alta, e o efeito beta-2 do sistema nervoso autônomo adrenérgico faz vasodilatação e chegada, né, captação maior de oxigênio para os tecidos. Também, na medida que eu vou anemiando lentamente, aquela curva de dissociação da hemoglobina, ela libera o O2 mais facilmente, né? Então, esses sintomas aqui de insuficiência cardíaca esquerda, eles são classicamente os sintomas da síndrome anêmica, né? E, em geral, vem ou com níveis altos de anemia, se a instalação é lenta,
ou podem vir agudamente se eu tenho uma anemia de instalação rápida. O que mais que é importante botar aqui na nossa lista de problemas? O que ela tem de... O Ângelo colocou no chat multípara com filho há 5 meses. Exatamente isso, né? Se eu tenho, na gravidez, numa gestação... Primeiro, então, as mulheres têm perda menstrual, mensal. Na gravidez, o meu estoque de ferro é dividido, né? Na gestação, o estoque de ferro da mãe é dividido para formar toda a série vermelha do bebê, né? Então, eu tô dividindo o que eu tenho de estoque ao longo desses 9 meses, e depois, ao longo da amamentação e do puerpério, também é dividido. Então, mesmo que eu reponha ferro durante a gravidez, o que isso faz é simplesmente dar uma subida no meu nível de ferro disponível para fazer essa divisão. Nessa mulher que tem 42 anos e que teve 6 filhos, é praticamente assim, ó, quando eu tenho consumo de ferro por sangramento crônico, e aqui a gente vai entender a gravidez como um sangramento crônico, é uma perda crônica, né, dividindo seu estoque, cada vez que ela vai normalizar seu estoque de ferro, passa a dividir. Então, nesse caso, a multiparidade e o puerpério já dão uma boa bom cenário para uma probabilidade pré-teste altíssima para que a causa da anemia desta mulher adulta seja ferropriva, né? A hipótese de vocês foi diferente disso? Alguém pensou em outra causa que não anemia ferropriva? Oi? Não, prof. Não, né? Essa é uma paciente que a probabilidade... Olha que legal, aqui a gente vê direitinho como a probabilidade pré-teste, o contexto epidemiológico dela, múltiplas gestações, 42 anos, múltiplas gestações, se apresentando como uma anemia microcítica, sem resposta reticulocitária e com sintomas de síndrome anêmica, né, dispneia aos grandes esforços, cansaço mais fácil. A probabilidade pré-teste dessa mulher de que a causa da anemia seja ferropriva é em torno de 92%, 93%. Num adulto, se eu suspeito de anemia ferropriva, eu tenho que investigar, eu sou obrigada a investigar, é importante, eu posso estar deixando passar doenças graves, né? Mas essa é talvez a grande exceção. Eu estou atendendo essa paciente, eu poderia nem seguir na investigação e já tratar como ferropriva. Não estaria errado, estaria certo, seria custo-efetivo, ela é a exceção que confirma a regra, né? Então, multípara, 6 filhos, últimos 5 meses, não tem aumento de reticulócitos, os sintomas... Quando eu falo de anemia, é obrigado, estou dizendo para vocês, eu não posso, daqui de longe da tela, jogar giz na cara se não me der essa informação, mas quando vocês vão apresentar o caso da paciente, 42 anos, interna, bom estado geral, a pressão arterial é 124/72, braço esquerdo sentada, frequência cardíaca 92, eu tenho que dizer, tem ou não hipotensão postural, né? Aqui, quando a gente está falando de anemia, esse é um seminário medicina interna. Quando eu estou falando de anemia, eu quero saber se tem repercussão hemodinâmica, né? Então, numa anemia aguda, taquicardia em repouso, hipotensão, não preciso nem olhar hipotensão postural. Mas em alguém que chega normal, conversando, eu preciso saber se tem hipotensão postural. O que é hipotensão postural? Qual é a definição de hipotensão postural, turma? Vocês vieram da SEMI.
é uma diferença de 20 milímetros de mercúrio entre a pressão da pessoa sentada e a pessoa em pé. Isso, é uma diferença de 20 na sistólica. Mais recentemente, essa definição ficou mais ampla. É 20 na sistólica ou 10 na diastólica, ou um aumento da frequência cardíaca do valor basal superior a 10%. Quando eu vejo do paciente deitado para sentado, ou do deitado para em pé, ou do sentado para em pé. Então, quando eu passo para algum grau de ortostatismo, eu tenho que esperar, antes a gente achava que tinha que esperar 2 minutos, ninguém testou direito isso, mas atualmente se aceita pelo menos 1 minuto na mudança de posição, porque quando a gente, até vocês, assim, tudo normal, mas se vocês estão abaixados e levantam rapidamente, vão ter um pouco de tontura. Se a gente estivesse fazendo medida simultânea ali, ia ter um período em que haveria uma queda da sistólica, um aumento da frequência, simplesmente porque o mecanismo que faz a gente se adaptar à mudança de posição é através dos baroreceptores no átrio, liberação adrenérgica. Então, assim, anemiada, a pergunta seguinte vai vir sempre, tem ou não hipotensão postural. Isso define mais do que um número mágico num paciente anemiado severamente, estou em dúvida sobre transfusão, não transfusão, né? A gente não botou sintomas, os casos estão vindo super, super curtinhos para poder fazer essa discussão, né? Como é que vocês a investigariam ou vocês iniciariam tratamento? Eu iniciaria tratamento e pediria um retorno para ver se ela melhorava, né? Perfeito. As duas, né, não existe certo e errado, depende do feeling, depende do contexto climático. Assim, nesse caso, e ele é a exceção, eu não posso, se é um homem que vem anemiado, eu digo, ele está perdendo sangue em outro lugar, né? Mas às vezes vem uma mulher, 40 anos, que tem hipermenorreia, né? Tem hipermenorreia, está sangrando, fica 10 dias sangrando intensamente, tem trocas noturnas de absorvente, faz mais de 6 trocas durante o dia, mancha a roupa, ou tem polimenorreia, né? Menstrua, dali a 15 dias está menstruando de novo, dali a 15 dias ela tem uma perda recorrente, é parecida com essa aqui, no sentido, eu estou enxergando na história o que está causando, e essa probabilidade é tão alta que eu estou liberada de fazer a investigação laboratorial, né? Se a causa é ferropriva, se eu interrompi aquilo que está causando a perda, eu dando ferro, ela vai, e a medula for normal, não tiver nada subjacente, vai fazer uma resposta de reticulócitos entre 7 a 10 dias enorme, né? Vai largar, vai ter ferro para formar reticulócito. Aqui não tem aumento de reticulócito porque não tem mais ferro, está raspando com colher o estoque que ela vem dividindo em 6 gestações nos últimos 9 anos, né? E agora na lactação também. Se não houver uma resposta reticulocitária, ou não tem adesão ao tratamento, né? Isso é possível, o ferro oral é bem mal tolerado, né? Ou não tem adesão ao tratamento, ou a causa se mantém, ou existe uma outra causa para perda que a gente não enxergou, ou existe uma causa associada. Então, estaria absolutamente correto iniciar tratamento, né? Estaria absolutamente correto, não é tudo ou nada, depende do contexto, né? Então, anemia ferropriva, se eu não sei nada de nada sobre anemia ferropriva é a causa mais comum, 80% das causas de anemia são ferroprivas, né? Na infância, isso é profundamente ligado a questões de dificultação social, de questões alimentares, infestação, perda por verminose e baixo aporte alimentar, as questões de um mundo profundamente desigual. Num adulto, a gente dizer que
é puramente alimentar, é mais complicado. Talvez, não há uma resposta para isso, assim, não é, né, quase tudo que a gente fala não é dicotômico, assim, categórico, mas no adulto, na maior parte das vezes, seria importante ver se não tem uma perda, porque eu posso estar deixando passar uma doença inflamatória ou um tumor, né? Mas é de longe a causa mais comum de anemia. Vocês podem ser pesquisadores de bancada, quando se formarem, podem ser radiologistas, eu brinco, pode ser padre, pode ser pintor, podem ser trabalhar com imagem, ortopedistas, podem ser psiquiatras, mas a anemia ferropriva, todo mundo tem que reconhecer, tem que conhecer, tem que entender o mecanismo, né? Ela é 80% das vezes, se eu não souber nada, tiver que escolher uma, bom, ferropriva é mais provável. Isso que a gente fez nessa paciente de definir que vai tratar, seria, na maior parte das vezes, uma iatrogenia num adulto se eu não investigo, né? Eu posso ter alguém que tem um pólipo pré-tumoral e eu pego e corrijo dando ferro, eu estou perdendo a chance, o tempo de enxergar uma doença subjacente tratável, reversível, né? Anemia vai ser sempre associada a alguma coisa. Alguém que diz, eu tenho anemia é por quê? Né? E se vocês saírem desse módulo medicina interna com a pergunta, por quê? É isso que a gente quer, tentar entender o que está acontecendo, né? Então, pode ser da dieta, essa questão que eu falei, mais na infância, ou perda por má absorção. Vocês vieram da gastro, que exemplos a gente teria para ter má absorção dando anemia ferropriva? Doença inflamatória intestinal. Doença inflamatória intestinal, doença celíaca, escrotropical, enteropatia perdedora de proteína, gastroenterite eosinofílica, né, coisas que deem hipoalbuminemia. Claro que aí, dependendo do contexto clínico, eu não vou ter deficiência exclusiva do ferro, né, para pensar em uma absorção, eu tenho ferropriva, mas eu já tenho, no adulto eu já vou ter osteomalácia, para manter o cálcio, ele vai ter hiperparatiroidismo, então o tempo inteiro entrando na nossa cabeça, né? Ele vai ter provavelmente deficiência de folato ou B12, né? Mas a apresentação inicial é a do ferro mesmo, né? Então, doença celíaca, gastrectomia, a gente está vendo bastante nos pacientes obesos submetidos à cirurgia bariátrica, o ferro oral é muito mal absorvido, pode estar associada, pode ser uma anemia ferropriva simplesmente por causa da bariátrica, é uma má absorção relativa, né? Mas a grande causa é sanguínea, né? Menometrorragia, verminose, botando a ressalva que eu falei de que talvez eu ficar satisfeita isoladamente se eu enxergo o contexto da verminose, trato e do ferro, se a gente pode parar por aí ou não, depende né? A maior parte das perdas, fora nas mulheres, que é no trato, no sistema ginecológico, né, através do útero, a maior parte das vezes é gastrointestinal, né, e a maior parte das vezes, sintomas e sinais não são comuns, né, sintomas vão surgindo com a intensidade, com a velocidade de apresentação, não é comum ter muito sintoma. O grande sintoma da síndrome anêmica é esse aí, assim, ó, cansaço, dispneia aos esforços, sem dispneia paroxística noturna, eu não vou achar um ictus desviado, não vai ocupar mais que 2 polpas, o que eu vou ter é uma B1 hiperfonética, traduzindo, né, pum, um monte de adrenalina para fazer aquela ejeção ser mais efetiva, para uma frequência cardíaca maior, com ou sem hipotensão postural, né, e uma pressão de pulso aumentada, uma diferença entre a sistólica e a diastólica, refletindo isso, né. Mas é reconhecido estomatite angular, aquela feridinha no canto da boca, está associado à anemia, tanto ferropriva quanto das outras causas, mas mais frequentemente a ferropriva, Keylonique, é uma unhazinha com formato de colher,
em fases iniciais, a gente tem unha distrófica também, fica com listinhas na unha, né? Palidez de mucosa, e para avaliar o trato digestivo, endoscopia, colono, aí vai depender do contexto clínico, né? Mas, na maior parte das vezes, uma anemia ferropriva, por definição, ela é sem aumento de reticulócitos, ela só está surgindo porque não tem mais um estoque de ferro normal para compensar aquilo que eu estou perdendo, ou não estou absorvendo, ou não está chegando, né? E, fundamentalmente, em algum lugar está sendo perdido, portanto, olhar, a gente é extremamente liberal em relação a olhar o trato digestivo. Já num paciente que não tem outros sintomas e que tem menos de 35, 40 anos, talvez dê para atribuir a causa alimentar, má ingesta, desnutrição, infestação. Tem que ver, depende da probabilidade pré-teste. A probabilidade pré-teste a gente descobre na anamnese e na avaliação do contexto clínico do paciente, né? Então, como é que a gente diagnostica? Bom, ela é uma causa de anemia microcítica e hipocrômica. E aqui é um dado importante para a gente fazer um pit stop agora, que é assim, ó, na medida que eu vou anemiando lentamente, né, ou eu tenho um pólipo sangrando, ou essa mulher aí que está dividindo com os filhos a gestação, ou eu tenho no velhinho angiodisplasias, microvarizes que sangram ao longo do trato digestivo cronicamente, períodos que sangra mais ou sangra menos, mas está sempre tendo algum microsangramento. A fase inicial da anemia ferropriva, ela é só mais pálida. As hemácias ainda têm um tamanho normal, né? Então, a fase inicial, quando eu estou começando a usar meu estoque de ferro, que ainda é normal, o ferro é que dá a coloração rosadinha, né? Então, inicialmente, ela é hipocrômica, tem só palidez, mas o tamanho é normal. Portanto, a fase inicial da ferropriva vai ser normocítica, normocrômica, depois ela fica hipocrômica, quando eu já estou usando meu estoque de ferro, né? E depois é que ela vai ficando cada vez menor. E aí tem que pensar naquilo que eu falei. As hemácias são largadas pelo sistema retículo endotelial e elas circulam por 90 a 120 dias. Então, 3 meses depois, dividindo meu estoque de ferro ou com alguma perda, eu vou ter hemácias já pequenininhas, porque eu estou raspando com colher lá meu estoque, mas eu ainda vou ter um pouco daquelas que eram normais hipocrômicas, né? Isso faz com que o meu RDW seja aumentado. E agora nós vamos fazer o segundo pit stop. FUSIS. O que é o RDW, pessoal? Esse nome, RDW, que na verdade em português a gente deveria dizer... É a variação do tamanho das hemácias. Exatamente. Em português é o índice de anisocitose, né? Estão vendo, já viram uma curva de Gauss. Eu pego a média das hemácias e o quanto nessa minha lâmina cheia de hemácia eu tenho um desvio padrão aumentado. Como tem essa questão que eu falei de umas que eram ainda normais, outras um pouco menores e outras já bem menores, eu vou ter um RDW aumentado. Se ela é muito crônica, se eu tenho alguém com anemia ferropriva de duração lenta e sustentada sem reposição do estoque de ferro, eu posso não ter o RDW aumentado, né? Tá tudo já pequenininho, aquelas que eram de tamanho normal já desapareceram, voltaram como ferro livre, né? E hemoglobina livre para dentro do sistema retículo endotelial. Então, ela vai ter RDW aumentado, mas ela pode não ter. Nós vamos aqui falar qual é o padrão, mas ele não é a Bíblia, não é 100%, tá? É o índice de anisocitose. Aqui a gente tem, arriscando, eu botando uma lâmina, mas não é, né? A gente vê bem bonitinho, eu tenho hemácias mais pálidas, eu tenho de diferentes tamanhos, tem algumas muito pálidas, outras ainda coradinhas, ó,
que ainda estão aí, mas que saíram há 3 meses atrás, e outras estranhas, ó, de diferentes tamanhos. Tem a Nisostose aqui, uma mega pálida, né? É um exemplo, né? Tá tudo mais pálido de como seria. Como é que é a ferritina? O que é a ferritina? Podem colar. É uma molécula que serve para armazenar dentro do órgão o ferro. Isso. A ferritina, ela reflete o estoque corporal do ferro, né? Ela tem uma correlação linear com o estoque corporal do ferro. Então, numa anemia ferropriva, eu estou consumindo meu estoque de ferro, a ferritina é normal, baixa, como é que ela é? É baixa? É baixa. Então, aqui nós vamos falar uma anemia ferropriva que siga as especificações do fabricante, né? Em tese, ela vai ter RDW aumentado, índice de anisocitose aumentado, não vai ter reticulócito, porque não tem ferro para formar reticulócito, vai ter ferritina baixa, a medida do ferro sérico, ferro no sangue e a ferritina devem caminhar para o mesmo lado. Do ponto de vista de técnica laboratorial, a dosagem do ferro sofre mais interferência analítica, ela tem uma variação analítica maior. Se eu tenho inflamação, hipominemia, tem erro pré-analítico e analítico, né? Mas, enfim, o ferro é baixo, a ferritina é baixa. A ferritina, em geral, ELISA ou Admuninsai são técnicas um pouco mais precisas. O que é a saturação da transferrina? O que é a transferrina? Pode falar, Laura, desculpa. Não, fala aqui. Podem falar junto, tem problema. Pode ser, tudo junto. A transferrina, ela ajuda a transportar o ferro, então a saturação dela mostra a quantidade de ferro disponível para transportar. Isso. Tem que pensar bem, né? Processo enzimático, eu tenho o soluto e o solvente, né? Se está faltando ferro, não vou saturar, não adianta eu botar uma coisa para misturar ali, não vou saturar. Saturação vai ser baixa, porque o meu estoque corporal de ferro, eu sou essa mulher de 42 anos, 6 filhos, não tem, está sempre sendo dividido, ela é solidária na vida, né? E a capacidade ferropéxica, ou aquilo que vocês viram, Total Iron Binding Capacity, a capacidade da hemoglobina de se ligar ao ferro. A hemoglobina precisa se ligar ao ferro, porque depois também ela leva de volta para o sistema retículo-endotelial, né? Alguém que se bate, que tem hematoma, tem uma doença de von Willebrand, tem uma doença que predispõe a hemorragias, e tem batidas e faz grandes hematomas, não vai ter deficiência de ferro, porque esse ferro vai ter anemia, ela é por sangramento, mas esse ferro vai voltar para o sistema retículo-endotelial, tu não está perdendo na menstruação, ou para o nenê, né? A capacidade ferropéxica é a capacidade de se ligar ao ferro e aproveitar e levar de volta. Então tem que pensar, tem avidez pelo ferro, porque ele está faltando, a capacidade ferropéxica é aumentada. Esse seria o padrão by the book, né? Anemia ferropriva. Normo na fase inicial, hipocrômica um pouco depois, e hipocrômica e microcítica bem depois, sem aumento de reticulócitos, não tem como fabricar hemácia, ferritina baixa, ferro baixo, saturação da transferrina baixa e capacidade ferropéxica aumentada. Isso aqui me reflete diminuição do ferro, né? Por perda, por consumo, por uma absorção, diminuição do ferro. Com muita frequência, exatamente porque numa fase inicial, anemia de doença crônica ou anemia da inflamação crônica pode ser normo, ou pode ser até hipo, e pode ser até microcítica, que é para atrapalhar a nossa vida. Com muita frequência, num paciente, principalmente internado, a gente fica em dúvida se a gente está lidando com uma anemia ferropriva ou não, e a gente, às vezes, vai precisar lançar mão do padrão ouro. O padrão ouro, o gold standard, aquilo que eu olho e digo, eu tenho certeza que existe deficiência de ferro nesse caso. Qual é o padrão ouro da anemia ferropriva? Um mielograma? Exatamente. Eu fazer um mielograma, fazer uma aspirada da medula e botar uma coloração para ferro e dizer não tem ferro.
eu seria o Monk, assim, eu seria um obsessivo. Todos os pacientes que eu suspeitar de anemia ferropriva, ter certeza, vou fazer mielograma e olhar, porque senão pode ser anemia de doença crônica, pode ter deficiência de ferritina, só que talvez tenha doença renal, não vou saber. A gente raramente vai fazer um mielograma para ter certeza, mas esse é o padrão ouro. Né? É ele que fez a gente ver que a ferritina é baixa em tanto por cento, que o ferro é baixo em tanto por cento, a partir do padrão ouro, que esses marcadores diagnósticos foram validados. Com muita frequência, num paciente internado, a gente está na dúvida entre isso aqui está refletindo inflamação e a ferritina não está baixa. Agora eu já falei uma coisa que a gente vai ver melhor depois. A ferritina é baixa na anemia ferropriva. Se eu tenho ferritina baixa, é ferropriva. Mas eu posso ter ferropriva e não ter ferritina baixa. A ferritina é um reatante de fase aguda, que nem velocidade, sedimentação globular, que nem proteína C, a própria albumina. Então, eu posso, se eu tenho um estado febril, muita inflamação, eu posso ter ferritina normal ou até aumentada, mesmo com deficiência de ferro. Então, o padrão ouro seria fazer o mielograma, e existe um exame laboratorial simples, e alguns anos atrás tem se lançado mão dele em pacientes internados, quando o prosseguimento dessa investigação pode ser mais, né, não ser tão custo-efetivo, a discussão ser mais complicada, vou submeter esse paciente a uma investigação digestiva, mas ele tem contraindicações relativas ou um risco maior, eu posso olhar o receptor solúvel da transferrina. O receptor solúvel da transferrina, ele mede a habilidade dos tecidos, ele caminha junto com a capacidade ferropéxica, só que eu consigo ver a avidez do receptor solúvel. É um exame laboratorial simples que ele tem uma correlação bem forte com estoque de ferro. Então, se a gente jogasse a ferritina, e se eu achasse que é ferropriva pela questão epidemiológica, mas ela não está baixa, eu tiver o receptor solúvel da transferrina aumentado, eu confirmo que isso é ferropriva, tenho que olhar a perda. Né? Esse é um exame legal, que não é invasivo, é um exame de sangue, ele é caro, é mais moderno, sim, em alguns lugares a gente não vê isso escrito. Né? A minha pergunta eu já respondi, a pergunta que eu ia fazer para vocês eu posso ter anemia ferropriva com ferritina normal? Sim. Tá, minha segunda pergunta eu posso ter ferritina baixa e isso não ser ferropriva? Não. Respondi. Ferritina baixa é ferropriva. Mas eu posso ter ferropriva sem ferritina baixa. Ferritina baixa é ferropriva. A saturação, a capacidade ferropéxica e o ferro, do ponto de vista laboratorial, elas são muito imbricadas, uma depende da outra. E tem variação analítica, e tem erro pré-analítico, e tem erro analítico no exame. Mas alguém que tem anemia e a ferritina é baixa, é ferropriva. Então, talvez, num paciente que eu tenho dúvida, se a ferritina é baixa, já parou por aqui, eu sei qual é a causa. Se eu fosse pedir um exame na nossa paciente, era a ferritina. Ela pode até vir normal. Se ela vem normal ou aumentada, eu digo, mas meu Deus, 6 gestações, nunca tomou ferro, a última há 5 meses e ainda está aumentando, é ferropriva, existe. E aí a ferritina não está baixa, eu vou dizer, bom, ela tem uma coisa inflamatória aí que eu não estou enxergando, tem uma causa associada para essa ferritina não ser baixa que a gente não está enxergando. Mas ferritina baixa é ferropriva. Então, se fosse escolher um exame, na verdade, era a ferritina. Entenderam, turma? Isso aqui é bate-bola, é papum. Estamos alfabetizando em anemia ferropriva hoje. Essa é a questão mais importante dessa discussão. E é importante reconhecer que se eu pego alguém que a anemia já é microcítica, hipocrômica, eu estou enxergando uma coisa que já vem há mais tempo. Se eu inventar uma Bia que levou uma facada, Maria da Penha leva uma facada a cada 5 dias, tem um sangramento agudo. Uma vez a cada 2 meses, sangro agudamente por facada.
eu não vou ter microcítica, minha ferritina, não, na primeira vez eu não vou ter microcítica e a minha ferritina vai ser baixa. Na medida que eu levo facadas de repetição, vai. Mas na chegada, uma anemia aguda, uma hemorragia aguda, não vai ter deficiência de ferro. Ferritina baixa me diz que a coisa tem um timing aí, ok? Esses conceitos é legal da gente poder conversar para fixar mecanismo. Tudo que a gente entende mecanismo, a gente carrega para sempre. Não precisa decorar a tabela, não precisa entender o mecanismo, tá na área, ficou, tá marcado, ok? Vamos adiante. Ai, coitadinho. Um homem de 39 anos tem colite ulcerativa. Eu botei, porque vocês vieram da H, sabem tudo de doença inflamatória intestinal. Ele tem colite ulcerativa e ele vem com febre, uma hemoglobina de 10, um VCM baixo. Nós não falamos do limite do VCM, né? Eu disse, isso aqui é microcitose. Microcitose é um VCM baixo. O que é um VCM baixo? VCM abaixo de 80. Ah, ok. Esse cara tem colite ulcerativa, vem com febre, tem uma hemoglobina de 10. Se a gente olha a história dele, ele vem tendo enterorragia, com febre, enterorragia, dor lombar, ele tem dor nas sacroiliacas, ele teve alterações visuais bem importantes, teve uveíte, né, tem dor na sacroiliaca, tem dor no tornozelo, o tornozelo está quentinho, meu Deus, é full blown aqui, a doença está completamente ativa. E ele vem, né, sangrando aí nos últimos 4 meses de forma intermitente, episódios de sangramento, febre, dor articular, olho vermelho, perdeu peso. E aí, o que vocês me dizem? A ferritina é alta para um cara que vem sangrando há meses. Why is that? Como tu tinha comentado, a ferritina é um marcador de fase aguda, então ela pode estar normal ou elevada numa doença inflamatória, mesmo com deficiência de ferro. Muito bom! É isso aí, é isso aí. E aí eu vou falar a segunda coisa, o ferro, a dosagem do ferro também sofre interferência da condição clínica do paciente. Se eu tenho algum grau de hepatopatia comum na doença inflamatória intestinal, TP, hepatite, não vou nem falar de colangite esclerosante, que vocês também sabem tudo, mas assim, ter alteração de aminotransferases, ter albumina baixa, porque ele tem que enxergar alguém com colite ulcerativa como alguém que produz interleucina, interferon, TNF, tudo quanto é marcador inflamatório está ali nessa doença granulomatosa, né? Então, a ferritina aumentada aqui não me exclui que seja ferropriva, ela mostra que a doença está ativa, que ele tem inflamação, mas provavelmente o mecanismo é a deficiência de ferro, né? Então, aqui, se a gente for fazer a lista de problemas desse paciente, podem me dizer, o que vocês botariam? Anemia microcítica, ferritina aumentada, colite ulcerativa. Tem ou não reticulócitos? Tem ou não reticulócitos? Não vai ter, né? Não tem da onde. Não vai ter reticulócito, porque para ter reticulócito significa que não tem inflamação. Se tem inflamação, a medula não larga reticulócito, né? Então, uma anemia microcítica com aumento da ferritina, sem reticulócito, estou botando aqui por conta, faz conta que eu já sei. E tem inflamação, tem doença inflamatória. Por que esse bicho não me obedece, meu Deus do céu? Tem doença inflamatória intestinal, tá de 5ª categoria, apresentação, a gente já comentou, isso aqui é só para ser, né? Mas ele tem febre, tem uma hemoglobina de 10, contei para vocês, vem tendo episódios
de enterorragia, dor abdominal, desconforto. As fezes são predominantemente sangue, mas às vezes tem muco junto, né? Eu posso, com razoável segurança, a partir dos meus dados da história, dizer que ele tem atividade da doença, né, e que tem marcadores inflamatórios, né? Ele pode ter anemia ferropriva e pode ter... aqui é o caso que vocês poderiam pensar que, se eu quero ter certeza que isso aqui é ferropriva, mas não quero fazer um medulograma, o que vocês fariam? Receptor solúvel da transferrina? Yes! Isso é muito chique, tá? Eu botei receptor solúvel da transferrina, embora isso seja medicina interna e neonato, porque isso é elegantíssimo. Vocês, queridos, clínica médica 1 saíram da semi, mas já receptor solúvel da transferrina, essa é a situação na qual ele nos ajudaria, né? E esse paciente, provavelmente, a gente, além de tratar a atividade da doença, as coisas não me obedecem, a gente também daria ferro, provavelmente parenteral, né? Que outras causas eu tenho para anemia microcítica, além da deficiência de ferro? Que outras coisas dão anemia microcítica? Qual é o diagnóstico diferencial de alguém que tem anemia microcítica? Outras causas de microcitose? Talassemia. Talassemia, né? Sideroblástica. Oi? Anemia sideroblástica. Que mais? Trabalho com bateria. Trabalho com bateria a vida inteira. Trabalho com bateria e levei um tiro, depois levei outro. Intoxicação por alumínio, intoxicação por chumbo, trabalho com bateria, tenho saturnismo, tenho dor abdominal, neuropatia, dá muita microcitose, bloqueia a medula igual a deficiência de ferro, igual uma superinflamação. Intoxicação pelo alumínio é uma tristeza a gente ter que falar em intoxicação pelo alumínio no diagnóstico diferencial de anemias microcíticas. Intoxicação pelo alumínio, vocês podem pensar assim, vai ver que é um CID, pessoas comedoras de panela, derretem a panela, comem o alumínio. Mas não é. Intoxicação pelo alumínio vai vir fundamentalmente em pacientes com insuficiência renal crônica dialítica, em que o alumínio, que é um oligoelemento que faz parte do banho da diálise, está presente numa concentração tóxica inadequada, sem regulamentação. É uma raridade isso. Mas é uma raridade, mas o Brasil é o campeão internacional disso. Alguns anos atrás, a gente teve pacientes dialíticos em Caruaru, se não me engano, 14 pessoas com uma síndrome super rara, um bloqueio, assim, mimetizava uma aplasia, uma anemia microcítica grave, progressiva, junto com neuropatia, era excesso de alumínio no líquido dialítico, e por alguma coisa que jamais acontece no Brasil, a fábrica era de algum político, desses que desde Mendes Sá mandam no país, do genro de um político, 14 pessoas morreram por intoxicação pelo alumínio, tinha uma anemia ferropriva, uma anemia microcítica super severa, dependente de transfusão, junto com um quadro neurológico, e mesmo recebendo eritropoetina, né, quem tem diálise precisa, não consegue, o alumínio bloqueia completamente a medula, tá? Na talassemia, a gente vai ter, o homozigoto vai ser um bebê, a gente vai ver na pediatria, uma criança que não ganha peso, que tem síndrome anêmica, né, que tem cansaço, cansa para mamar, de hemoglobina fetal, então eu estou sempre num grau mais grave de anemia,
meu estoque de ferro é altíssimo, né? Eu não estou perdendo ferro. E é muito comum as pessoas até darem ferro por causa dessa questão, da anemia é mais comum ser ferropriva. Aqui no Rio Grande do Sul a gente tem bastante heterozigoto, né? Pessoas que têm um dos genes, porque é mais mediterrânea, que tem muita mistura de português com pessoal ou árabe, ou espanhol, ou italiano. É bem frequente ter uma anemia leve, uma hemoglobina de 10,5, 11, com uma microcitose de 72, é uma desproporção entre a intensidade da microcitose e a intensidade da anemia, essa é a pista, né? E a anemia sideroblástica, na verdade, é uma mielodisplasia. Mielodisplasia, na categoria paradébeis, da qual eu sou assinante, mielodisplasia, na verdade, é uma leucemia que ainda não se realizou, ela não saiu do armário. É um paciente que tem um defeito clonal e que não consegue prosseguir na linhagem eritroide, passa a ser dependente de transfusão. Todos esses vão ter ferritina normal, aumentada, receptor solúvel diminuído, né? Então, fica o quadro clínico, a questão clínica se torna mais evidente, né? Mas nesse nosso paciente, na verdade, a anemia vai reverter muito mais eu tratando a atividade da doença. Não adianta eu dar ferro parenteral sem tratar a atividade da doença. Por quê? Porque eu tendo marcador inflamatório, inflamação presente, ele não vai aproveitar, mesmo eu dando parenteral. Bloqueia a produção pela medula. Coitadinho, ela está ficando cada vez mais pálido. E essa é a patogênese da anemia de doença crônica, né? É um contexto clínico no qual ou eu vou ter uma endocrinopatia, excesso de hormônio tiroideu, falta de hormônio tiroideu, excesso de cortisol, falta de cortisol, doença renal crônica, ou eu tenho produção aumentada de citoquina. Aqui está doença crônica, mas no caso, nesse exemplo, eu estou falando mais da questão da inflamação. Então, doenças, alguns pacientes com COVID têm exatamente isso, fazem na fase inflamatória da doença, a partir do 6º, 7º dia, uma ativação imune com um aumento enorme de citoquinas nas crianças, isso, nas poucas crianças que têm COVID, isso é muito exuberante, né? Pode ter síndrome de ativação macrofágica, febre alta, persistente, no hipotálamo, o centro termorregulador fica completamente ativado, é febre que não responde a antitérmico, né? Marcadores inflamatórios super aumentados, então ferritina 5.000, 10.000, né? Ferritinas super aumentadas, consumo dedímeros aumentados, marcadores de fibrinólis, VSG aumentada, velocidade, sedimentação globular, proteína C aumentada. Alguns adultos têm variações disso a partir da segunda fase da doença, né? Mas qualquer situação que eu tenha inflamação e produção aumentada de interferon, interleucinas, aqui está um beta, mas todas elas, no COVID é mais a interleucina 6, é um pouquinho mais específica dessa ativação. TNF, pessoas com uma neoplasia oculta, eu tenho um tumor oculto, ele não dá grandes manifestações, eu tenho ferro normal, B12 normal, folato normal, mas eu não formo hemácia, porque entre a medula e a produção da hemácia está interposta a produção de TNF circulante, né, fator de necrose tumoral, e de outras citoquinas, bloqueando, né? Então, na maior parte das vezes, alguém que se apresenta com uma anemia normocítica, normocrômica, com marcador inflamatório, com emagrecimento, com febre ou sudorese noturna, eu tenho basicamente esse padrão de anemia de doença crônica. Ferritina normal, aumentada, ferro normal, capacidade ferropéxica normal, saturação da transferrina normal, receptor solúvel da transferrina não aumentado, e não tem aumento de reticulócito. O reticulócito, por definição, é um crachá amarelo lindo, indo lá salvar vidas,
temporariamente antes de fazer e voltar para a medula, né? Esse é o padrão da anemia de doença crônica. Aqui eu deveria ter posto endocrinopatias ali do lado, mas no caso mais da inflamação. Os mecanismos pelos quais isso acontece, pelo qual isso acontece são uma diminuição da capacidade do rim de secretar eritropoetina e, portanto, estimular a produção da série vermelha na medula. As citoquinas inflamatórias bloqueiam, né? Uma outra causa de anemia de doença crônica, endocrinopatias, doença renal crônica, né? Tanto o TNF, então, tumor oculto, subjacente, ou as interleucinas, HIV na fase inicial, a fase de alta replicação do HIV, o paciente não tem, quando tem aumento de gânglios, uma síndrome mononucleose-like e alta replicação viral, ele faz uma anemia de doença crônica com diminuição da eritropoetina, como se tivesse doença renal crônica, com ferritina aumentada e o resto tudo não alterado. Além disso, então, através da diminuição da eritropoetina, através da supressão primária dos progenitores eritróides, a stem cell lá, a célula-mãe da série vermelha fica bloqueada também pelas citoquinas, né? Isso acontece fundamentalmente com os interferons. Então, doenças virais graves, tuberculose, doença granulomatosa, aqui, segunda fase do Covid, a síndrome de mimetizando Kawasaki nas crianças com Covid, ou dos adultos com ativação macrofágica, ou síndrome hemofagocítica, quadros graves. Uma pessoa imunocompetente pode fazer tudo isso por citomegalo, ou por herpes, e anemiar rapidamente. Vocês vão ver isso no round, essa anemia provavelmente é por consumo. Quando a gente diz assim, é por consumo, está botando esses mecanismos aí no meio. E a terceira coisa eu tenho ferro estocado no sistema reticuloendotelial, a gente já sabe, a hemácia vai, ela vem, ela volta, volta para a medula, o ferro vai de volta para o baço, né, fundamentalmente para o baço e para o fígado, mais até para o fígado, mas ele não é liberado para a medula formar a série eritroide, né? E a ligação do ferro com a transferrina fica bloqueada. Eu tenho a transferrina, mas ela não consegue saturar, ela não carrega o ferro. Eu acho bárbaro isso, porque se a gente entende o jeito como se processa a produção das hemácias e do que é dependente a liberação da série vermelha, a gente consegue raciocinar e, quando alguém apresentar um caso para vocês, dizer, o paciente do 727B baixou com cansaço, dispneia, os esforços, ele tem uma hemoglobina de 5,8, então vocês, crachás amarelos da vida remota, emergencial, online, já podem interromper com muita adequação e dizer, como assim? Qual é o mecanismo da anemia? Né? Anemia nunca é a doença, a anemia está marcando uma doença. E eu entender o contexto clínico me ajuda a organizar que exames eu vou pedir, tá? Então, na doença crônica, eu vou ter ferritina normal ou até aumentada, com ferro normal ou diminuído, porque a dosagem é alterada pelas citoquinas e pela síntese hepática de proteínas, que vai estar bloqueada na inflamação também, a albumina vai estar baixa, né? E a saturação vai ser normal aumentada. Do que fica aqui ferritina baixa, ferropriva. O resto, tudo que a gente faz vai depender do contexto clínico, e o contexto clínico vai depender da gente perguntando, examinando, fazendo a lista de problemas, vendo o que esse cara com anemia tem diferente de todos os outros, tentando definir o contexto clínico. Isso aqui eu botei só porque ontem deu essa notícia, eu fiquei tão chateada.
a gente brinca e nesse momento a gente está vivendo uma situação que a gente diz, nossa, a vaca foi para o brejo, as notícias não são boas, não estamos num momento solidário, parece que é só bad news, e a gente diz, a vaca foi para o brejo, a vaca foi para o brejo, ou com exceção do Casamento Chinês, aquele filme argentino maravilhoso, em que uma vaca veio do céu. Isso aconteceu ontem em Santa Catarina, essa é uma vaquinha, olha que amor, ela caiu num telhado. A vaca subiu no telhado e caiu. A realidade imitando a arte. Dores articulares em interfalangianas proximais, queda de cabelos, racho malar, perda de função renal, com proteinúria, hematúria microscópica. A gente vai fazer uma análise para quantificar essa proteinúria e ela é 4 gramas em 24 horas. É uma proteinúria patológica e nefrótica. Além disso, ela tem cilindros na urina. Ela tem aftas, que são predominantemente na nasofaringe, e ela tem aquilo que nós estamos vendo aqui na nossa discussão, uma anemia, que a pessoa que está botando o caso não disse qual é a anemia, né? Quanto é, mas ela tem anemia com reticulócito aumentado e uma LDH aumentada. A nossa primeira hipótese é doença, né? Ela está doente. Eu vou ir um pouco além aqui, antes da gente entrar na discussão da anemia. Dor articular é sempre uma coisa importante da gente que está avaliando o paciente fazer as perguntas certas. Nenhum paciente vai chegar e vai dizer, eu tenho dor articular, mas é interfalangianas proximais, ela é simétrica aditiva, com rigidez matinal durando 25 minutos e eu tenho squeeze test positivo. Isso nunca vai acontecer. Então, 32 anos, dor articular, como é que é? Há quanto tempo? É proximal ou é distal? Está inchadinho? Tem dor ou tem artrite? Está vermelho? Está quente? Está inchado? Se eu aperto, se eu faço squeeze test, ele é positivo? Nessa nossa, quero dizer para vocês que ela não tem artrite, ela vem tendo mais ou menos uns 20, 30 dias, dor, acorda com dor, os dedinhos inchadinhos como uma salsicha, tem muita dor na palpação das interfalangianas proximais, a dúvida se aquilo está vermelhinho, mas não parece, não está quente. Ela vem perdendo cabelos, o cabelo está bem rarefeito, não tem um padrão só na entrada, é uma perda difusa. Ela surgiu um racho malar, assim, vermelhinho, como quem pegou sol, né? E ela traz alguns exames. Os exames mostram uma anemia, um hematócrito de 31, uma hemoglobina de 8,8, o VCM é 84, ela é normocrômica, o CHCM é normal, existe plaquetas normais, e os linfócitos estão no limite inferior, ela tem linfócitos de 1000, e traz uma creatinina, ela tinha uma creatina de 0,8, agora está com uma creatina de 1,7, ela está um pouco hipertensa na consulta, mas não parece inchada, assim, ela só está com 160 por 100 em 4 medidas, tem essa creatina que aumentou, e tem um exame comum de urina, que não tem nenhum traço para infecção, não tem nitrito, nem estearase, nem aumento de leucócitos, mas tem hemoglobina positiva, hematúria microscópica, tem uma proteinúria de 4 cruzes, que foi dosada, e é uma proteinúria nefrótica. Tem úlcerazinhas, aftas, lá para trás, e uma também no pálato, e tem um RDW bem aumentado, um índice de anisostose bem aumentado, e reticulócitos totais aumentados, e uma LDH
aumentada. Ela nossa hipótese é doença, né? Doença. Vamos ver. Esta mulher de 32 anos tem, então, dor interfalangianas, e eu já falei, pequenas articulações com rigidez matinal, aditiva, simétrica, as duas mãos, os dois punhos, os cotovelos, simetricamente, com squeeze test positivo, é um padrão de dor articular imunomediada, é um padrão que a gente vê nas doenças em que eu tenho anticorpos contra a sinóvia, contra os elementos da articulação. Padrão predominantemente imunomediado. Ela tem manifestações dermatológicas que são aftas e elas são em nasofaringe, ela tem rash malar e ela tem uma perda difusa dos cabelos, ela tem injúria renal, existe perda de função renal, ela aparece hipertensa, que é um marcador de que existe aumento de renina, retenção de sal e água, renina, angiotensina, aldosterona ativados, e tem um exame de urina mostrando uma proteinúria de 4 cruzes, que quando quantificada é uma proteinúria patológica nefrótica. Ela não está nefrótica, ela está muito hipertensa e tem esse sedimento urinário alterado e tem microhematúria. Alguém pega e processa essa urina e diz que tem hemácias dismórficas no exame de urina. Então, ela tem glomerulite. Então, um padrão de dor articular autoimune em pequenas articulações, aditiva, simétrica, com rigidez matinal prolongada, squeeze test positivo, imitando artrite reumatoide, mas sem artrite, manifestações dermatológicas, injúria renal, perda de função renal, e uma anemia. Eu nem botei aí a linfopenia absoluta, porque nós vamos privilegiar, esse caso está sendo trazido para a gente discutir esta anemia, que tem aumento de reticulócitos, portanto, eu sei que a medula consegue formar reticulócito, né? Tem ferro, tem B12, tem folato, é uma medula que está reagindo a alguma coisa. Tem uma LDH aumentada. O que é LDH, pessoal? Lactato desidrogenase. Beleza. A LDH, lactato desidrogenase, está muito bom, ótimo. A LDH lactato. O que ela está fazendo aqui nesse caso? Ela é um marcador de injúria celular, né? Então a presença dela denota lise. Muito bom. Exato. Assim, a LDH é marcador de injúria celular. Eu tenho aumento de LDH quando eu infarto, eu tenho aumento de LDH quando eu tenho turnover celular aumentado. Uma leucemia, eu tenho células cancerosas se replicando, eu tenho LDHs pornograficamente aumentadas nos linfomas, eu posso ter LDH aumentada numa hepatite aguda, viral, uma hepatite por citomegalo, por herpes, é comum ter LDH aumentada, porque ela é uma enzima do citoplasma. Então, quando eu rompo células, ela aumenta, né? Classicamente, LDH alta traduz lise celular. Eu posso fazer maratona, depois de uma maratona, se a gente pegar a população que participou da corrida, vai ter quase que em todo mundo elevação de LDH e algum grau de rabdomiólise, né? Injúria da musculatura estriada. Num paciente que tem anemia e aumento de reticulócitos e LDH alta, e que não tem as outras, não está infartando, não tem hepatocarcinoma, não tem... Eu vou presumir que ela venha das hemácias, que ela possa vir das hemácias, e que seja um marcador de que essa pessoa tem hemólise, né? Eu agora, quando contei o caso, disse para vocês que é uma anemia normocítica, normocrômica, que tem reticulócito aumentado, LDH aumentada. Se eu quisesse ter certeza, a gente falou assim, ó, anemia ferropriva, ferritina baixa é anemia ferropriva, né? Se eu quero ter certeza que alguém tem hemólise, o que eu faço? Como é que eu faço para saber? Uma delas é ver, bom, tem aumento de reticulócitos, ou é um sangramento agudo ou está hemolizando.
né? Como é que eu posso ter certeza que alguém tem hemólise? Eu sei, é mais difícil. Difícil, né? Eu posso ter certeza que alguém tem hemólise se eu tiver... Uma maneira é que nem na ferropriva, a gente fez o mielograma e viu na ferropriva que o ferro é baixo. Esse é o padrão ouro. A hemólise, eu vou fazer o mielograma e eu vou ver que eu tenho aumento das células vermelhas, elas estão sendo produzidas normalmente, ela tem hiperplasia da série vermelha, está havendo destruição na periferia, é um dado que pode falar a favor de hemólise. Eu posso ter, assim como a LDH aumenta, eu posso, se eu tenho muita hemólise dentro dos vasos, eu posso ter aumento da bilirrubina indireta, né? Uma hemólise intravascular vai ter aumento da bilirrubina indireta. Mas, laboratorialmente, eu posso, se eu tenho os vasos inflamados, nessa paciente pode ser, inclusive, ela pode ter hemólise porque tem uma vasculite, os vasos estão super inflamados, e eles destroem os componentes que passam por ali, né? É uma hemólise que a gente chama microangiopática. Ela poderia ter tudo isso e ter vários diagnósticos são possíveis. Ela poderia... Vocês pensaram em algum diagnóstico? Lúpus? A gente nem precisa ser o House. A probabilidade de ser lúpus uma mulher de 32 que tem tudo isso junto é altíssima, né? E o nosso diagnóstico diferencial é lúpus ou vasculite parecida com lúpus, vasculite microangiopática, uma anemia hemolítica microangiopática num contexto de lúpus ou de uma doença autoimune que laboratorialmente vai se distinguir do lúpus por alguns marcadores imunológicos, mas a gente está, para nós, na hora de elaborar o diagnóstico, eu quero reconhecer um padrão, né? O grande diagnóstico diferencial aqui seria com uma anemia hemolítica microangiopática, que também daria uma glomerulonefrite rapidamente progressiva, que é essa proteinúria imatura, elevação da pressão, perda de função renal, né? Com um padrão de dor articular autoimune, mas estaria no diagnóstico diferencial. Eventualmente, se eu dissesse, isso aqui está acontecendo, ela tem uma prótese valvar, ela tinha febre reumática, tem uma prótese valvar, e, na verdade, ela vem tendo febre alta, falta de ar, sinais de insuficiência cardíaca esquerda, isso aqui é uma endocardite bacteriana, imitando lúpus, vai ter FAM positivo, tem fator reumatoide positivo, tem a mesma injúria renal, e dá uma hemólise que é microangiopática. Essa válvula doente com uma vegetação destrói na passagem, também aumenta também aumenta LDH, né? E eu, olhando o sangue periférico, eu vou ver hemácias mordidas, bite cells, né? Esquizócitos no sangue periférico, são hemácias mordidinhas passando por um vaso inflamado. Mas, assim, que nem aquela primeira que tinha uma probabilidade pré-teste maior que 90% para ser anemia ferropriva, essa aqui a gente vai ter que provar que não é lúpus, né? Vai ter que provar que não é lúpus, porque estas 4 situações agregadas aí, do ponto de vista probabilístico, são praticamente diagnósticas do lúpus. Ainda mais que eu falei para vocês que a dor era nas pequenas articulações, com padrão semelhante ao da artrite reumatoide, mas tem artralgia sem artrite. E falei que ela tem linfopenia absoluta, que também é um marcador laboratorial. Para mim, confirmar que alguém tem hemólise, seja ela microangiopática, o vaso está comendo, ou uma válvula está comendo, ou eu tenho hemólise num cara com cirrose, vindo da gastro, a medula produz as hemácias, mas o baço é tão aumentado e a circulação é tão aumentada do baço que ela rouba elementos e destrói
sem ser dentro do vaso, fica tudo dentro do próprio baço. Se eu olhar a medula, ela tem hiperplasia da série vermelha, mas está sendo destruída. Também vai ter LDH alta. Se eu tiver ferro, B12 e folato normais, vou ter aumento de reticulócito. Em geral, eu vou ter, nesse caso do baço, eu vou ter outras penias, né? Eu vou ter, em geral, tem plaquetopenia junto, porque assim como o aumento da circulação do baço rouba hemácia, ele não é específico, ele vai roubar plaquetas e também leucócitos. Então, eu posso ter bipenia, posso ter pancitopenia, né? Mas eu perguntei assim, ó, marcador laboratorial de hemólise, seja ela por causa de um baço sequestrando, seja ela por causa de um vaso doente ou de uma válvula cardíaca doente, destruindo por cisalhamento as hemácias que passam ali, de um shunt de quem tem hipertensão intracraniana e tem um shunt ventrículo peritoneal que está inflamado e daí é uma causa de anemia hemolítica microangiopática, ou um de vocês, em junho, teve uma pneumonia por micoplasma e toda a família ficou com tosse seca, muito chata, uma tosse coqueluchoide, uma febrícula, e anemiaram, tiveram LDH alta, reticulócitos aumentados, tiveram pouca febre, mas fizeram raio-x, tinham infiltradinho, intersticial, no outro dia o raio-x era normal, e fizeram anticorpos antimicoplasma circulantes, eles estavam presentes, a queda do hematócrito da hemoglobina foi uma anemia hemolítica autoimune por anticorpos antimicoplasma. Nesse caso, como ele é muito intravascular, a bilirrubina indireta estava aumentada. Nas microangiopáticas, às vezes, ela não aumenta. Nas causas de hemólise maciça, por uma hemoglobinopatia, eu tenho uma doença da membrana da hemácia, a bilirrubina aumenta mais. A gente decora, bilirrubina aumentada, LH aumentada, RDW aumentado, e reticulócito aumentado da hemólise. Aqui, vocês viram que o RDW aumentado na ferropriva é porque eu tenho hemácias normais e outras pequenininhas coexistindo, né? Aqui, eu tenho RDW aumentado porque eu tenho hemácias normais e reticulócitos são grandes. Eles são hemácias maiores com um núcleo que não terminou sua formação, assim, estava na fase final de acabamento. Então, tem um índice de anisocitose maior. Mas o padrão ouro está ok, eu tenho a série vermelha presente, está fabricando e largando mais, mas o marcador laboratorial de hemólise, independente da causa, alguém sabe me dizer qual é? Oi? Não. Aptoglobina. Aptoglobina, tá? Quando a hemácia se rompe, a hemoglobina livre é carregada pela aptoglobina, se eu doso ela no sangue, ela está diminuída. Ela foi consumida levando a hemoglobina livre de volta para o sistema retículo endotelial para botar de novo, para formar ferro, para formar de novo a série vermelha. Qualquer que seja o mecanismo da hemólise, a aptoglobina está baixa, ok? Então, assim como ferritina baixa é anemia ferropriva, aptoglobina baixa é hemólise. Isso aqui é uma vaga noção, eu não quero fazer tortura mental com vocês, é uma pequena apresentação, nos livros textos a gente vê que hemólise precisa um hematologista. Nesse caso, nessa guria, vão dizer, hemólise, lúpus, hemólise, tem que pedir um CUMBS. É uma pergunta clássica, tem que pedir um CUMBS. CUMBS é o nome desta hemólise autoimune que está presente no lúpus, que pode estar presente na endocardite bacteriana, que está presente em muitas doenças onde existe hemólise autoimune. Fase inicial do HIV pode ter hemólise autoimune, né? Existe uma diferença, CUMBS direto, um bebê
a mãe é RH negativo, o pai é RH positivo, ela não foi protegida, não recebeu proteção contra a formação de anticorpos. Se eu olhar esse nenezinho, ele nasce e ele anemia e fica bem ictérico, porque é uma anemia agudona, com muito aumento da bilirrubina indireta. Isso aqui é uma hemólise autoimune, e aqui a gente tem esses eritrócitos do bebê, ó, que foram sendo, ele é RH negativo também, eles foram sendo sensibilizados, o anticorpo está ligado na parede da hemácia. O Cubes direto, eu pego um soro, chamado soro de Cubes, é uma anti-imunoglobulina humana, e eu boto na minha lâmina e eu vou ter aglutinação. Eu pego aquela hemácia marcadinha com antígeno, boto anticorpo e eu enxergo tudo se aglutinar. Isso é o Cubes direto. Nessa paciente com lúpus, no caso de um de vocês com uma anemia hemolítica autoimune por anticorpos antimicoplasma, na verdade, o que eu estou dosando é o anticorpo circulante, que pode ser ou IgG, ou complemento, C3 ou C4, depende da doença. Tem glomerulonefrites autoimunes que tem Cubes indireto, com hemólise autoimune, Cubes positiva, né? Eu pego o soro do paciente e boto no gel, e quanto mais anticorpo circulante ele tiver, aqui é 0, quanto mais anticorpo circulante ele tiver, depois da centrifugação eu consigo enxergar tudo grudadinho, as hemácias, com esse anticorpo que eu vi. Então, essa é uma hemólise autoimune com Cubes indireto positivo. Se eu for ser mais precisa, eu posso dizer, é uma hemólise autoimune com Cubes indireto positivo, às custas de IgG e também de C3, né? Mas ok, não quero torturar, é só para reconhecer que esse padrão, uma anemia de instalação rápida, num contexto de doença autoimune, com LDH alta, reticulócito alto, caiu o hematócrito, a hemoglobina, ela é normocítica, normocrômica, tem tudo que precisa para formar. Ela pode até ser meio macrocítica, se eu tiver muito reticulócito, porque reticulócito, entende? Eu posso pegar um 90, 92 ali, uma coisinha mais para cima, né? Só reconhecer que isso é uma hemólise autoimune. Nós não vamos avançar mais, é só tentar ver. Todo mundo pensou em lúpus nesse caso? Acho que sim, prof. Né? Se eu boto na lista de problemas e vejo causas de cada uma dessas, a artrite reumatoide dá esse padrão de envolvimento articular, uma mulher jovem pode ser artrite reumatoide, vou olhar se tem desvio lunar, mas a artrite reumatoide não vai causar hipertensão nem injúria renal, é muito raro que isso aconteça. Né? Então, eu acabo indo para uma distinção que vai ser laboratorial, mas reconhecer o padrão é a coisa mais importante. Agora nós estamos quase terminando, eu sei que é longo e que é bastante informação, mas a ideia é vocês pensarem a respeito, né? Então, vamos fazer uma geral, assim, eu posso dividir, se eu digo, esse paciente tem anemia, como é que é a anemia? Anemia, ele tem como ele tem hemoglobina? Não, agora não dá, vocês não podem mais. Alguém que disser, o paciente 727 vezes, seu João tem anemia, quanto, né? É uma variável contínua. Qual é o VCM? Tem resposta reticulocitária? Existem outras penias? Qual é a LDH? Qual é o RDW? Eu quero saber, análise da lâmina. Eu não mencionei, fora aquela fotinha meiga lá da Ferropriva, eu não mencionei lâmina, porque não é um seminário feito por hematologistas, é para pessoas que vão atender pessoas e tem que entender mecanismo. Vocês vão aprofundar isso muito mais na medida que forem estudando e quando passarem na hemato, mas é uma alfabetização bem inicial, que nem quando a gente passa pela CMU e fica com uma ferramenta para poder lidar com o paciente, né, antes e depois, aqui é uma ferramenta para pensar. Então, eu posso pegar anemia sem aumento de reticulócito,
né? Ela pode ser, ela fundamentalmente é porque a produção está baixa, né? Eu tenho alguém que está anemiando e eu não consigo compensar isso. Vocês vão ver isso escrito como hipoproliferativa. E eu vou dividir. Ou ela tem VCM baixo, e, na verdade, eu estou falando de ferropriva, talassemia, sideroblástica, que é um defeito clonal, é uma doença, na verdade, neoplásica, ou, no Brasil, intoxicação pelo alumínio, ou num contexto de saturnismo, intoxicação por chumbo, posso ter microcitose, né? E correndo por fora, aqui as talassemias, as hemoglobinopatias, nem falei nisso. Nas normocíticas, eu tenho ferro, eu tenho B12, eu tenho folato, mas a medula está bloqueada por inflamação, por uma endocrinopatia, por insuficiência renal crônica, fármacos anticonvulsivantes, alguns fármacos usados também para tratar distúrbios do humor. Eu tenho tudo que precisa, mas eu tenho níveis mais baixos, tanto de hemácias, quanto de leucócitos, quanto de plaquetas. Fundamental, aqui por uma questão pedagógica, a gente está falando de anemia, mas o tempo inteiro eu quero saber o que está acontecendo com os leucócitos e com as plaquetas, né? Por exemplo, B12 baixa e folato baixo vão dar diminuição das 3 séries. A B12 e o folato são essenciais para a síntese do núcleo, né, do RNA, das 3 séries. Então, eu não vou ter só anemia, eu vou ter anemia com uma bipenia, né, o núcleo é grandão, fica aquela hemácia grande. Então, VCM alto são as macrocíticas. A grande causa de anemia macrocítica é a deficiência de folato, que está muito rara, a gente vê em quem usa cronicamente antirretroviral. Eu vou inventar um caso, alguém que só come queijo de cabra, que tem produção de hidrofolato redutável, só come queijo de cabra, tem que usar sulfatrimetoprim cronicamente, e está usando antirretrovirais, e talvez ainda assim não seja, porque todos os alimentos estão suplementados com folato, então não está tão clara essa coisa de aparecer deficiência. Tem uma hemólise, como hemólise, inventei, diminuição de B12, anticorpos, anticélulas paritais, alguns metformina diminui a absorção da B12, é comum quem usa metformina, cirurgia bariátrica, gastrectomia, mas dentro de um contexto de doença autoimune, anticorpos, anticélulas paritais, associado a vitiligo, diabetes tipo 1, hipotireoidismo autoimune, vem junto, né? O álcool pode ser uma causa... Oi? Oi, uma dúvida sobre a B12. Tirando a questão do conceito autoimune, a B12 baixa em pessoas que não comem carne vermelha é comum? Mas come todo outro tipo. Vegetarianos vão ter B12 baixa. O estoque corporal da B12 demora para cair. Então, quem não come carne vermelha, e se isso faz mais de 2, 3 anos, com muita probabilidade vai ter anemia megaloblástica por deficiência de B12, e aí tem um contexto que é uma coisa da bioquímica, que é, no mundo ocidental, todos os alimentos industrializados, as farinhas, os alimentos industrializados, as farinhas, os sais e o açúcar, são suplementados com folato para prevenir defeitos no tubo neural do recém-nascido. A gente tem estoques de folato altíssimo, é muito raro ter folato baixo. Se eu tenho deficiência de B12 e eu estou recebendo folato, o dano neurológico da deficiência de B12, antes da anemia megaloblástica, anemia é um dado tardio da deficiência de B12. O dado inicial é lentificação, alteração psiquiátrica, alteração de memória, uma tendência para diminuir proprioceptiva, vocês só vão ver botando diapasão e vendo o tempo que leva para desaparecer, sensibilidade vibratória, depois vai ter hiporreflexia, alteração sensitiva, né, uma neuropatia sensitiva, simétrica em luva e bota, mas bioquimicamente, se eu tenho excesso de folato, como está tendo na alimentação, e não tenho reposição da B12, eu posso tornar
o dano da deficiência de B12, que é na mielina, irreversível. E isso é uma questão em aberto. Por exemplo, a deficiência de B12 é a causa reversível de demência, imita em tudo o Alzheimer, mais comum. Tem que se ligar nisso, assim, né? Vegetarianos, se eu não tenho... Isso ficou mais complicado porque a dosagem de B12 no sangue, ela foi padronizada para o diagnóstico de anemia megaloblástica. É alguém que tem deficiência de B12 inequívoca e tem bipenia, pancitopenia, VCM acima de 100, 110, com núcleos bizarros, alterações megaloblastoides no sangue periférico. Isso é tardio, a questão neurológica vem antes. Entende? A pessoa pode achar que está lento e deprimido por causa do noticiário, das autoridades, do mundo, da pandemia, e, na verdade, está lentificado e tem uma síndrome cerebral orgânica. Então, havendo a dúvida, e aí entra outra coisa, como o folato contamina a dosagem da B12, eu posso ter valores que estão acima da referência para o diagnóstico de anemia megaloblástica, que é B12 abaixo de 300, eu posso ter B12 de 500, 600, mas, na verdade, está contaminada pelo folato que tem no sal, no açúcar, nas farinhas, em massas, arroz é suplementado com folato, tudo no mundo é suplementado com folato. Então, Oi. Desculpa, pode falar. Não, quem é vegetariano é mais prudente repor do que não repor. Por quê? Porque ela não é absorvida. Ao contrário das pessoas que tomam vitamina, a gente está vendo barbaridades, assim, de pessoas se instruindo através do WhatsApp e também do Snapchat, ou qualquer raio que parta, usando 50 mil unidades de vitamina D para prevenir Covid, sabe? Faz parte de um negacionismo não vou falar. As vitaminas lipossolúveis acumulam. As vitaminas do complexo B são eliminadas, o organismo pega o que precisa, guarda para o estoque e elimina através do suor, inclusive afasta dengue, mosquitos, né, e na urina. Então, havendo dúvida, havendo uma possibilidade, se eu já tenho leucócitos, lembrar que deficiência de B12 não pega só a parte vermelha, entende? Se eu tenho alguém que está meio vulnerável, meio triste, meio lento, com uma perda de memória recente, parece que bebeu shampoo, tu fica olhando se tem THC circulante alto, e na verdade é orgânico, porque é vegetariano, é melhor repor. Se alguém usa metformina junto com bloqueadores da bomba de prótons, vai ter diminuição da B12. Se alguém tem uma gastrite no antro gástrico, vai ter diminuição da B12. Né? Tem que cuidar porque o folato está muito presente, tá presente na alimentação em níveis de reposição. Né? Não sei se eu respondi a tua pergunta. Respondeu. Eu fiquei só com mais uma dúvida agora quando a senhora falou. Pois não, a ideia é essa. Se eu tiver um paciente que teve deficiência de B12 e depois ele vier com um valor normal de 300, 400, eu posso... Não é normal, 300, 400, o próprio cara que fez o ensaio da B12 publicou no Correspondence, no New England, que se tu tem quadro clínico compatível, alteração de propriocepção, lentificação, tem o contexto clínico, ele é vegetariano ou é vegano há 5 anos, o valor pode não estar mostrando. Entendi. Tá? Tem que cuidar, porque o ponto de... Outra coisa, o espectro dela no sangue é de 300 a 1.100. Então, esse cara que tinha 700 e agora está com 450, provavelmente nesses 450 tem um pouco de folato do sal, do açúcar, da farinha, do Oreo que ele comeu ontem. É difícil. Essa é uma questão não respondida, ficou difícil para a gente, assim, entender. É muito claro quando muito baixo do valor de anemia megaloblástica, mas o espectro da deficiência de B12 é muito anterior à anemia megaloblástica e são manifestações predominantemente neuropsiquiátricas.
né? Uma velhinha inglesa, tea and toast, de filme, assim, cabelo azul, que trabalhou no Downton Abbey, briga com todo mundo e só toma chá e scones, e é rabugenta, fascista, racista. É orgânico, ela não é do mal, é porque está faltando B12 e ela foi ficando demenciada, aquilo não é da pessoa, entendeu? É isso. A suplementação de B12, ela é melhor via intramuscular ou oral? Ela era considerado obrigatório que fosse intramuscular. Por quê? Porque tu garante que vai ser absorvido e aquilo mantém um nível no sangue 3 a 4 semanas, né? Mas se eu dou, é quase como a saturação da transferrina, se eu dou uma dose alta oral, a gente achava que tendo um distúrbio na absorção, no vegetarianismo pode ser dado oral, só não está vindo nos alimentos, vai ser absorvido. Mas nas outras causas, anticorpos, anticélulas parietais, no contexto de síndrome poliglandular autoimune, né, essa velhinha com vitiligo, diabetes tipo 2, hipoparatiroidismo, hipotireoidismo autoimune, lúpus na família, era considerado assim, não posso dar oral, tenho que dar intramuscular, porque eu garanto, eu não dependo da absorção para repor, e isso me dá uma meia-vida de 120 dias, às vezes mais. Mas se eu dou oral e eu estou dando tanto soluto, aquilo vai acabar saturando. Então, eu estou falando agora, estamos em outubro de 2020, pode ser que isso mude. As coisas em medicina, sobretudo em relação ao manejo terapêutico, elas mudam. Era considerado inadequado. Agora, alguém com anemia megaloblástica que vem aqui com 4 de hemoglobina, uma insuficiência cardíaca de instalação super lenta, pressão de pulso, esse eu tenho que repor parenteral. Eu não posso ficar dependendo da absorção oral para corrigir o distúrbio. Como tudo depende do contexto clínico, ok? Vou adiante, que a gente está avançando muito no tempo. Álcool é uma causa de macrocitose por aumento da gordura do citoplasma. É um marcador fenotípico. Alguém que bebe cronicamente vai ter uns VCMs mais pertinho de 90, 100. Esse número aí, 100, ele também é relativo, entende? Eu digo, é macrocítica, mas 98 provavelmente é macrocítica, 99 provavelmente é macrocítica. Ou eu pego um paciente que tem insuficiência renal crônica, então, portanto, não fabrica eritropoetina, e eu sei que vai ter hemácias menores e que vai ter uma anemia ferropriva por deficiência de eritropoetina, ele vem com 94. Isso é macrocítica para esse paciente. Não vai conseguir ter uma grandona porque o ferro pequenininho vai fazer uma hemácia grande, mas não tanto. Tem que pensar no mecanismo do paciente, né? No hipotireoidismo e nas obstruções da via biliar, e na cirrose ou nas hepatopatias crônicas, também tem aumento, tem a ver com, é tão bonitinho isso, tem a ver com expressão de receptores do colesterol e LDL circulante, e menos washout das lipoproteínas circulantes, e é uma hemácia mais gordinha, tem mais gordura, e ela é macrocítica, sem ser necessariamente por deficiência de B12 ou de folato, que até poderiam, se o cara é um alcoolista que só se alimenta de álcool. Né? Mas lembrando que quando eu falar dessa turma aqui, folato e B12, a série branca e as plaquetas vão estar no limite inferior também, porque ela é essencial para tudo. E enfatizar essa questão, que a deficiência de B12 tem um espectro que antecede em muito tempo, mas em muito tempo, o surgimento da anemia megaloblástica por deficiência de B12 como tal. É o cara que já tem B12 menor que 300, leva muito tempo para isso ser reconhecido. O ideal é que a gente consiga reconhecer isso na hiporreflexia, na alteração da proprioceptiva, na rabugice, no contexto da associação com fármacos, ou com a doença autoimune, ou com o padrão alimentar, ok? E uma anemia que produz reticulócito é um sangramento agudo. Eu levei uma facada, eu tive hemorragia digestiva, eu tomei... sou uma jogadora de futebol bem velhinha, né, tá no final, sou uma jogadora de futebol, mas eu insisto em continuar jogando e toda hora me machuco e passo a base de anti-inflamatórios não esteroides, inclusive estou hipertensa com insuficiência renal e eventos trombóticos, mas fico tendo sangramento digestivo recorrente por causa do
sorvete na testa. Essa é uma anemia normo, é uma perda aguda que tem aumento dos reticulócitos. Vocês estão largados para carregar oxigênio, fazer teleatendimentos, reconhecer padrões e pensar. Então, sangramento recente com estoque de tudo mantido, né? Ou outra perda, né? Anemiou, tamanho normal, reticulócito aumentado, está hemolizando. Pode ter aumento da bilirrubina indireta, pode ter aumento da LDH. Se eu penso em hemólise, eu tenho que olhar se tem aquelas hemácias mordidas que eu falei, esquizócitos, porque as doenças que dão essas hemólises por vasculite, hemólise microangiopática, elas têm uma relação de curto prazo com mortalidade, são muito graves. Então, enxerguei hemólise, eu tenho que olhar a lâmina, tá? Mas, independente da causa, hemólise, eu vou ter queda da aptoglobina, porque ela fica carregando a hemoglobina livre circulante. Né? Oi. Pois é, isso foi uma dúvida que eu fiquei no último caso. A senhora chegou a comentar que a paciente tinha bilirrubina indireta aumentada. Isso. Aí, se tem, eu chego a descartar a hemólise microangiopática ou eu ainda tenho que pesquisar os esquizócitos? Hemólise tem que pesquisar, porque os mecanismos não são isolados. Eu tenho bilirrubina indireta quando eu tenho hemólise intravascular, né? E uma parte dessa hemoglobina livre vai ser filtrada, né? Toda a via de conversão lá do sistema protoporfirina, que vai dar na urina. Se eu tenho hemólise, tem que olhar a lâmina para ver se não é a microangiopática. A gente não se arrepende de fazer isso. É como usar máscara e distanciamento social. A gente... é o precautionary principle. Eu preciso ter certeza que isso aqui não é uma doença mais... Existe uma... aquela guria ali, se ela tivesse febre alta e artrite e alteração neurológica, continuo pensando em lúpus, mas eu posso ter um espectro do lúpus que é se apresentando como uma púrpura trombótica trombocitopênica, uma doença que se eu não reconheço e não enxergo, eu tenho morte ou sequela grave em 5 dias. E a gente só enxerga o que aprendeu a ver. É uma frase do Einstein, a gente só enxerga o que aprendeu a ver. Então, o meu papel aqui, não enxergando vocês, é hemólise, tem que olhar a lâmina. Hemólise tem que ter mais medo, tá? E tem que olhar a lâmina. E se eu tenho tudo isso, e leucócito e plaqueta junto, macroplaqueta, leucócito aumentado, nervos, acende uma coisa de nervos, porque eu vou ter bipenia ou pancitopenia, é alguma coisa, pode ser deficiência de B12, pode ser deficiência de folato, pode ser efeito tóxico de um fármaco, mas pode ser invasão da medula por um tumor, pode ser invasão da medula por um fungo, vocês viram no caso clínico bárbaro de quinta-feira, era uma histoplasmose num paciente tratado com um imunodepressor, né? O histoplasma invade a medula. Assim, a única verdade absoluta, a única coisa categórica e absoluta na vida que sempre todos vamos morrer, provavelmente. Todo o resto depende, vamos ver o contexto. Mas assim, se fosse escolher em medicina uma verdade absoluta, era pancitopenia obriga a medula. Vai ser muito difícil a gente achar um caso em que eu não tenha que olhar a medula. O caso de Quinta foi feito pela pele, o diagnóstico da histoplasmose, e ela explicava, o histoplasma invade a medula num imunodeprimido, né? Não precisa, seria fútil fazer o exame. A velhinha Tea and Toast do Downton Abbey, que há 10 anos só toma chá com scones, vai ter pancitopenia com macroplaquetas, macroleucócitos, alterações megaloblastosas, LDH alta, bilirrubina alta, eu consigo enxergar que provavelmente se eu der B12, pico de reticulócitos em 7 dias, e talvez eu não precise fazer o aspirado de medula. Quase tudo em medicina depende. Acho que a única coisa, eu adoro essa frase, pancitopenia obriga a medula, talvez seja a única verdade absoluta. Eu achava até que quando vocês vão naquele encontro de alunos, estudantes de medicina, como é o nome daquilo, né, tem todos os anos, mas agora com a pandemia não vai ter.
Intermed. Ai, eu adoro. Vão no Intermed, né? Estudante de medicina do Brasil inteiro. Intermed. Agora vou jogar quem vai ficar no sol no primeiro tempo, quem não vai. Par, ímpar. Eu achava que, como uma homenagem ao conhecimento, as pessoas iam dizer par, ímpar, pancitopenia, briga, medula. Mas, por alguma razão, isso nunca aconteceu, tá? Eu vou encerrar, eu sei que está muito comprido, isso aqui é só... Eu fiz realmente for dummies. Hemólise é muito mais complicado, né? Então, eu tenho causas intravasculares, anticorpos circulantes, o micoplasma, as variações, anticorpos a frio, a quente, reação transfusional, fármacos, hidralazina, metildopa, CUMPS positivo, crioaglutininas, é um enorme contexto. Para nós hoje, do ponto de vista para loiras, assim, uma olhada geral, eu reconheci o padrão, caiu rápido, sem extravasar sangramento, o tamanho é normal ou aumentado, tem aumento de reticulócito ou tem aumento do LDH, isso é hemólise. Aptoglobina baixa, isto é definitivamente hemólise. Pode ser autoimune, pode ser não autoimune, pode ser um baço sequestrando, pode ser hepatopatia com algum grau de sequestro. Aqui, as hemoglobinopatias são todas hemolíticas, né? Dentro, eles separam intracorpuscular, extracorpuscular, nada disso para nós hoje, começando a entender mecanismo de anemia, nada disso importa, não precisam se ater a isso, nem nas respostas de vocês, fazer um tratado a respeito disso. É só como eu penso. Isto, associado àquilo é muito provável, na nossa guria lá, que seja uma anemia hemolítica autoimune. Ó, aqui, as microangiopáticas, as hemácias mordidas aqui, todas castigadas, bite cells, esquizócitos, doenças mais pré-eclâmpsia, hipertensão acelerada maligna, dano renal, artrite, febre, piora rápida do estado geral, plaquetopenia, bipenia, é pênalti, essa pessoa vai morrer se eu não enxergar, tem que olhar, ok? É só uma olhada, olhar já deu as fragmentadas. É a gente, né? É a gente até passar. Ok, turma? Esse é, então, o nosso módulo integração, anemia clínica médica na pandemia. Eu espero que vocês me mandem as respostas, eu acho que é legal vocês terem que escrever livremente, qualquer coisa que vocês votarem está valendo, desde que vocês justifiquem, ok? Qualquer coisa, a única coisa categórica é a morte, e a segunda, talvez, seja pancitopenia ou briga medula. Beijo, pessoal, até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, professora. Muito obrigado.